10 pessoas. Pessoal, a gente vai começar com a chamada, tá bom? E a chamada vai ser naquele esquema de sempre, direto pelo diário, tá? Boa tarde, Yasmin. Deixa eu abrir aqui o diário. Você não precisa usar o microfone, tá? Já é de costume, você usa o chat mesmo para responder. Vamos lá, Ana Beatriz. Eu, mais ou menos apressado. Tipo, mais ou menos, tá, Yasmin? É quase isso. Ana Beatriz tá aí. É mais ou menos apressada. Eu tô falando rápido, né, Yasmin? Eu cheguei falando rápido, você já chega se assustando, né? É verdade. Vou tentar, pois, Yasmin, eu vou tentar falar mais devagar, tá? Vou diminuir o ritmo da fala para parecer que eu tô Não mais... entendi nada mesmo, não. Como, Carol? Não tinha entendido nada mesmo, não. Pois tá, vou diminuir aqui o ritmo da fala, tá bom? Ângelo Rian. Tá não, né? Antônio Hutzaelen. Antônio Guilherme. Antônio Cauã. Cecília. Francisca Larissa. Francisco Roger. Eita, faltou a parte de cima, quase tudo faltou. Gustavo. Faltou também Yasmin tá aqui. Isabelle Almeida. Isis Lara. Caroline Lima. Tá aqui a Carol. Presente. Letícia Nascimento. Presente. Letícia. Lívia. Presente. Maria Clara. Faltou também. A Maria Clara tá faltando muito. Acho que nesse mês, acho que ela levou falta em tudo. Nesse e no final do mês passado. Maria Isabelle. Presente. Maria Caroline. Marlon saiu, né? Nem tá mais aqui. Milena. E Stephanie. Pronto, faltaram as duas. O Marlon, sim, o Yasmin. Ele pediu transferência. Já faz um tempo, na verdade. É porque ele continua nos diários, tá? Mas ele não tá mais estudando aqui, não. Olha, o Guilherme tá aqui. Eu nem coloquei presença nele. Tô vendo aqui o Guilherme na chamada, mas ele não respondeu. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu acho que deixa eu dar uma olhadinha. Porque eu acho que alguns não responderam. Pronto, foi só o Guilherme mesmo. Pronto, pois saiu, tá? Pessoal, a gente vai voltar, tá? Para aquele texto que a gente estava analisando aula passada, da página 73, tá? Que era um texto sobre comportamento sexual, tá? Que até a gente discutiu um pouquinho sobre ele na aula passada. E foi o que eu pedi para vocês em casa, para que vocês dessem uma relida no texto. Vocês fizeram isso? A gente já tinha traduzido quase todo. E aí, vocês lembraram de dar uma lidinha? Porque hoje a gente vai fazer as questões de interpretação que o livro está sugerindo. Vocês leram? Digam lá, sejam sinceros. O professor colocou no bicho, como é o nome daquilo lá? A sala virtual, né? Não, porque era só para que você relesse o texto que a gente traduziu em sala. Mas eu acho que eu não tenho atividade pendente lá, não. Acho que eu entreguei tudo. Eu acho que também, Carol, vi que você tinha entregado... Não li, viu? Perdão. Ó, tudo bem, tá? Mas, Carol, eu vi que você tinha entregado alguns atrasados, eu acho que tá quase tudo. Eu posso até confirmar. Se eu não me engano, tu não tem nada Eu muito entreguei pendente, não. um monte atrasado. Eu acho que eu não tô com mais nenhuma. Eu posso até dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá? Se abrir aqui. Mas isso aí, pessoal, a gente tinha traduzido até o penúltimo parágrafo, tá bom? Vamos lá, tá? Vocês lembram do que o texto falava? Ele abordava vários riscos, tá? Sobre temas diferentes, sobre a questão de aceitação, a gente discutiu sobre isso, né? Sobre sexo na adolescência e sobre gravidez na adolescência e os riscos da gravidez na adolescência. Então, o texto basicamente falava sobre isso, né? Deu para a gente um vocabuláriozinho. Oi, Carol. É na 73, né? Não Isso, entendi. 73, tá? Tá bom. Para situar quem faltou aula passada, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ler, tá, o texto até o penúltimo parágrafo, eu vou ler em inglês, depois eu vou traduzir com as traduções que a gente fez em sala, e a gente vai fazer que nem a gente começou a aula passada. O último parágrafo, eu vou dando algumas palavras para vocês que vocês mesmos façam a tradução de vocês.
certo? Aí eu vou ajudando no que vocês precisarem, mas o texto começa assim, ó. Sex, pregnancy in adolescence and STE, tá? Então, sexo, gravidez na adolescência e, no caso, seriam as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o texto começa falando assim, ó. Teenagers, pregnancy is a serious matter and deserves our attention. A gravidez na adolescência é um sério problema, ou é um assunto sério, a gente pode traduzir a palavra matter como assunto, e merece a nossa atenção. Did you know that 25% of pregnant women in Brazil are teenagers? Você sabia que 25% das mulheres grávidas, isso mesmo, tá? Das mulheres grávidas no Brasil são adolescentes? Então, 25%, tipo, é metade da metade. É um dado meio alarmante, né? That means that 1 in 5 young people under the age of 19 is pregnant. Isso significa que 1 a cada 5 dos jovens abaixo de 19 anos estão grávidas, tá? Das jovens, no caso, estão grávidas. It's important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk, tá? É importante para você saber que a gravidez na adolescência é considerado de alto risco, né? Inclusive foi uma palavra que a gente deu destaque, é a palavra high, que quer dizer alto, tá? Alto, ou a gente também pode traduzir como elevado, tá? High risk é tipo de alto risco. Aí continua. The body does not have enough preparation in the reproductive system. The risk of hypertension is 5 times greater, as well as spontaneous abortions and the chance of anemia. Seguinte, o corpo não tem a preparação suficiente no sistema reprodutivo ou no sistema reprodutor, tá? Então, o risco de hipertensão é 5 vezes maior, bem como as chances, né, de aborto espontâneo e a chance de anemia, which is often the cause of the baby being born prematurely, ou seja, que é a causa de frequentemente o bebê nascer prematuro. Então aqui esse parágrafo ele está dando para a gente as diversas formas, as diversas consequências, né, que a gravidez na adolescência ela pode ter. Para muito risco, né, hipertensão, anemia, então fora as doenças sexualmente transmissíveis que podem vir entre aspas de bônus, né, que assim, nada é tão ruim que não possa piorar, já dizia um professor meu, né. Tudo bem, é uma frase não muito encorajadora, mas às vezes sempre pode piorar, né, infelizmente. Aí continua no terceiro parágrafo. I think it's essential for us to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. A gente na aula passada traduziu assim, ó. Eu acho que é essencial para nós conversarmos com os nossos pais e ter uma relação aberta sobre o assunto desde muito jovem. I talk to mine about everything. Eu falo com os meus sobre tudo. So your parents would have a better relationship with you if they talk to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. Gente, essa que foi grande, a gente traduziu assim, ó. Então, seus pais deveriam ter um melhor relacionamento com você. Deveriam ter um melhor relacionamento com você se eles conversassem com você e sempre instruíssem você no caminho correto e dessem suporte, né, dessem ajuda em qualquer situação. Então aqui esse parágrafo, né, ele vai estar focando muito mais na importância da conversa com os pais sobre esse tema do que qualquer outra coisa. Então aqui a gente já tem uma subdivisão interessante do tema, tá? Segundo parágrafo, ele foca muito no risco, tá? Nas consequências no corpo que a gravidez na adolescência pode ter. O terceiro parágrafo, ele foca muito mais nessa relação, nessa questão do diálogo, o que pode ser feito, né, a conversa com os pais e tudo mais. Deixa eu ver aqui, Yasmin, tua mensagem tem gente quê? E tem gente que julga o aborto por conta de estupro que acontece com crianças e adolescentes. Pois é, deu polêmica isso, teve uma notícia, vocês com certeza acompanharam, né? Faz um mês já, eu acho, não lembro, não me recordo. Aquela questão, né, da menina que foi estuprada e ficou grávida e tal, com 10 anos. Aí teve toda uma discussão, algumas pessoas queriam que ela tivesse o filho, outras queriam que ela abortasse. Foi assim, foi uma confusão grande, né? E, de fato, gravidez na adolescência é de altíssimo risco, né? Não é que é de pouco risco, é de alto risco, né? Se não tem uma formação no corpo
da menina o suficiente para muitas vezes conseguir ter um parto seguro. E muitas vezes morre as duas. Vocês sabem, gravidez de alto risco, às vezes, morre tanto a mãe quanto a filha. Então, às vezes, você perde os dois, né? Queria salvar um, mas acaba morrendo os dois. Então, isso é complicado. Então, foi uma questão muito complicada, tá? E o que acontece, assim, essa discussão, inclusive, vou falar rapidamente, tá? Até porque, assim, essa discussão já aconteceu em termos de caso de gravidez de risco, que eu acho que você não lembra, mas faz tempo, no Brasil se discutia sobre gravidez de risco em mulheres, tá? Não era nem em adolescentes, era em mulheres. Se a mulher podia abortar ou não, mas é uma coisa diferente, porque assim, tem casos de gravidez de risco que a mulher, né, uma mulher já feita, mais madura, ela por algum problema, sei lá, no corpo, qualquer doença, ela não pode não pode prosseguir com a gestação. E o médico vai lá e avisa, olha, a gravidez é de risco. Ou sobrevive você, ou a gente consegue salvar o filho, mas é pouco provável que a gente salve os dois. Durante muito tempo, teve essa discussão de se a mulher poderia abortar nesses casos ou não. E foi decidido foi o seguinte: se gravidez de risco ela acontecer com mulheres, ou seja, maiores, né, já sabem decidir pela sua vida, ela pode optar ou pelo aborto e salvar a sua vida, ou ela pode optar, se ela quiser, por ter o menino, mesmo que ela morra depois. Inclusive, tem muitos casos, né, de muitas mulheres que disseram assim: eu sei que essa gravidez é de risco, eu sei que se o filho nascer, provavelmente eu vou morrer depois do parto, mas eu quero ter. Então, assim, no caso, quando essa discussão tá com mulheres adultas, você pode optar pelos dois. No caso de criança, é complicado porque ela não tem como decidir manter a gestação. E o fato é gravidez de risco. Então, a discussão ficou muito nisso, tá? Algumas pessoas queriam que ela levasse, outras pessoas queriam que abortasse. Deu uma polêmica grande. Teve até aquelas mulheres que foram para o hospital, exigiu aborto. É complicado. Mas no caso de adolescentes, de crianças de 10 anos, eu acho que foi feito o correto. Porque é isso, cara. Se você fosse arriscar ter quiser que ela tivesse ter o filho, poderia ter morrido as duas. Aí ia servir para quê, né? Realmente, eu também acho que foi o melhor. Dos males o menor. Não é nem foi uma coisa boa, mas dos males o menor. Salvou pelo menos uma vida. Então eu acho que não tinha como ser diferente. Vamos lá, tá? Pronto. A tradução foi a seguinte: então seus pais deveriam ter uma melhor relação com você. Se eles falassem com você, eles sempre instruiriam você no caminho certo e apoiariam você em qualquer situação. E a última frase, pronto, essa foi a última frase que eu pedi para que vocês lessem, tá? Para que a gente traduzisse, mas vocês disseram aí que não leram, né? Vamos traduzir aqui em sala, tá certo? É só o último parágrafo, ele é desse tamanho, né? Vai ser do mesmo esquema, tá? Eu vou ler em inglês e eu vou só dar algumas palavras para vocês. E a gente vai tentar traduzir pelos cognatos, tá bem? Então vamos lá, começa assim, ó. And let's not forget, tá? Que de vocabulário legal que eu poderia dar para vocês é a palavra forget. Forget, pessoal, é o verbo esquecer, tá bom? O verbo esquecer. Let's not forget. Esse let's a gente usa geralmente quando a gente vai convidar alguém ou quando a gente simplesmente vai falar vamos. Nesse caso, ó, let's not forget, tá? Essa tá super fácil, vou traduzir direto, né? Let's not forget não vamos esquecer, né? A gente tem um not que significa não. Então, não vamos esquecer. You have to prevent yourself. Vou colocar aqui para vocês a palavra have, que é a palavra ter, e yourself, que quer dizer você mesmo. Vamos lá, essa frase como é que ficaria? You have to prevent yourself, tá? De acordo com os conhecimentos de vocês, com os cognatos, com o vocabulário de vocês, como é que a gente vai traduzir isso aí? Vocês podem usar o microfone, tá? Que nem na aula passada. Vocês podem usar o chat. Sintam-se livres. E não se esqueça, você tem que se prevenir. Exato. Então, nesse caso, o verbo have, ele tá como se fosse dando uma ordem, né? Você tem que se prevenir. Muito bem. E aqui a gente vê um cognato, né? A palavra prevent, ele vai ser o cognato de prevenir. Então, você tem que se prevenir, você tem que prevenir você mesmo. Tanto faz. Aí continua assim, ó. There are several contraceptive methods and it's always good to consult your doctor to find out which one is right for you. Tá? Aqui a gente tem uns vocabulários legais, tá? A gente tem essa expressão aqui, ó, logo no começo da frase, ó. A expressão there are é o verbo haver, tá bom? O verbo haver no plural. Você só usa para falar de coisas no plural. Deixa eu ver qual outra palavra que eu posso dar para vocês. A palavra several, que quer dizer vários ou várias. O resto é cognato, não vou traduzir cognato. Vou traduzir a palavra always, que significa sempre.
Deixa eu ver o que mais. E o verbo frasal find out, que significa descobrir. Descobrir, deixa eu ver se tem outra. E right, que quer dizer certo. Certo ou correto. Pronto. Com base nesses vocabulários, vamos interpretar a frase. Como é que você traduziria isso pra gente? There are several contraceptive methods, and it's always good to consult your doctor to find out which one is right for you. Vamos lá, vamos analisar isso aí. Existem vários métodos contraceptivos e é sempre bom consultar um doutor ou seu doutor para poder encontrar qual é o melhor para você. Boa. Boa, boa. Uma tradução ficou muito boa, tá? E o doctor, a gente geralmente traduz como médico mesmo, tá? Em inglês, esse doctor, no sentido de doutor, pelo menos no português, ele é muito mais amplo, tá? Doutor, em português, na verdade, é um status acadêmico de quem faz doutorado. Então, por exemplo, pode ter doutor em física, doutor em química, tem doutor em língua inglesa, existe doutor, sei lá, matemática, tá? Então, a gente traduz isso. Embora nem todo advogado seja doutor, isso é complicado explicar isso, tá? Porque todo advogado se denomina doutor, mas ele só é doutor de verdade se ele tiver feito um doutorado. E a maioria não fez e se chama de doutor. É complicado, né? Mas não tá, academicamente, nem todo advogado é doutor, tá? É por isso que, geralmente, quando a gente vai traduzir a palavra doctor para o português, a gente traduz como médico mesmo, tá? Porque no português o sentido é mais amplo. Em inglês, esse doctor, ele é precisamente o médico, tá? Então, a gente quase nunca vai traduzir doctor como doutor, e sim sempre como médico, tá? E você falou bem aqui no começo, a tradução que você deu, para there are, você traduziu como existem. É uma boa tradução também, tá? Existem, ou você poderia ter simplesmente falado assim, ó, há muitos métodos, vários métodos contraceptivos, tanto faz a tradução, tá? Então a tradução toda fica assim, ó, há vários métodos contraceptivos e é sempre bom consultar o seu médico para descobrir, tá? Esse find out vai ser descobrir, para descobrir qual é o certo para você, qual é o melhor para você. A gente pode adaptar a tradução. Então, beleza, vamos aqui se situar. Basicamente fala sobre a prevenção, tá? Sobre consulta com seu doutor e métodos contraceptivos, tá? Vamos lá, vamos para a página 74, tá? A gente já traduziu o texto. A gente vai tentar fazer aqui, tá? Aquele mesmo esquema. Vocês querem tentar fazer sozinhos, comigo só traduzindo as perguntas, ou vocês querem fazer cada pergunta comigo? Vocês que sabem. E aí, qual é que é melhor para vocês? Ou tanto faz? A segunda opção. Pronto, perfeito, tá? Então, na página 74, a gente tem a primeira pergunta que fala assim, ó, Why is teenage pregnancy a serious matter in Brazil? Ou seja, por que a gravidez na adolescência é um assunto tão sério no Brasil? Por que a gravidez na adolescência... Porque acontece direto. Pronto, mas a gente... Pronto, mas a pergunta ela se refere ao texto, tá? A gente tem que buscar toda a informação aqui, você tem que encontrar no texto. Vamos lá, vamos voltar para o texto, bate o olho aí no texto e tente encontrar. Qual parte do texto fala sobre a questão de ser um assunto muito sério? Né? Por que é um assunto tão sério? Tá? Vamos lá, volta aí para o texto, vai dando uma olhadinha assim por cima. Por exemplo, o primeiro parágrafo, ele falava muito sobre alguns dados gerais, né? Ele falava assim, ó, gravidez na adolescência é um problema muito sério e merece a nossa atenção. Você sabia que 25% das mulheres grávidas são adolescentes? Então, aqui está falando alguns dados, mas eu queria saber o porquê. Qual parte do texto? Porque é uma gravidez de alto risco. Isso, Letícia, tá? Isso aqui está no segundo parágrafo, tá? Tá no final da primeira frase do segundo parágrafo, onde ele fala assim, ó, It's important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk, tá? É considerado de alto risco. Então, essa é a razão pela qual o problema é muito sério, porque acontece muito, tá? Porque 25% das mulheres grávidas são adolescentes e porque é de alto risco. Então, a gente pode até colocar os dois, tá? Porque a gente tem altos números, vamos colocar assim, e porque é de alto risco. Vou colocar uma sugestão de resposta no chat. E a gente pode usar qualquer dado, tá? Lembrando que no parágrafo 1 ele dá um outro dado pra gente. Ele dá esse dado aqui, ó. That means that 1 in 5 young people, ou seja, 1 a cada 5
A gente pode usar qualquer um desses métodos, tá? Vou colocar o segundo. Ficaria assim a resposta. Because, tá? Vou usar o because, porque because é equivalente ao porquê, tá? Em português. Então, because isso acontece frequentemente, vamos colocar assim. E é considerado de alto risco. High risk. Pronto, essa é a minha sugestão de resposta, tá? Porque acontece frequentemente e é considerado de alto risco. Tá? É isso que o texto está falando pra gente. Coloquei isso no tracinho depois do because. Desculpa, tá, pessoal? Foi erro de digitação. Não precisa colocar esse tracinho, tá? Depois do because, foi eu que errei mesmo, tá? Você coloca direto. Because it happens, tá? Vou até que reescrever para não ficar errado, né? Pronto, aí você coloca aí 3 pontinhos. Foi um erro meu mesmo. Vamos para a segunda questão. A segunda questão fala assim, ó. Why is teenager pregnancy considered a high risk? Tá? 74, tá? O texto é 73, mas a gente está lendo as perguntas da 74. Essa foi a resposta da questão número 1. E a gente vai agora para a resposta da número 2. A pergunta da número 2 é o seguinte, ó. Por que a gravidez na adolescência é considerado de alto risco? Está bem pertinho a resposta, né? Porque a gravidez na adolescência é considerada, no caso, de alto risco. Aí você volta lá para o texto. Vou aproveitar e vou olhar aqui tuas atividades, Carol. Deixa eu ver se está tudo em dia mesmo. Tá. Entregou tudo. Deixa eu ver aqui mais. Quem tinha entregado atrasado era a Bia. Deixa eu ver se ela falta alguma para ela. Pronto, a Bia falta alguns. Tá, mas vocês têm tempo, tá? Vocês têm um mês inteiro para ir mandando. E aí vocês acharam um texto onde é que fala por quê? Por que razão é a gravidez na adolescência de alto risco? Você pode pensar assim, ó, quais são as consequências dela? Como assim, a pergunta, Isabela? Pronto, a pergunta é a seguinte, ó. De acordo com o texto, tá bom? Por que a gravidez na adolescência? Ah, sim. Pronto, é para mandar para ficar registrado aqui, tá? Para depois colocar nas notas. Então é bom você ir mandando também. Tá? E aí, vocês conseguiram achar? Eu vou dar uma dica para vocês, tá no segundo parágrafo, tá bom? Segundo parágrafo, ele vai abordar aí várias consequências, né, que a gravidez na adolescência ela pode causar. Ela é considerada de alto risco porque ela pode causar hipertensão, porque o corpo da adolescente não é preparado e porque ela pode ter um aborto espontâneo, além de ela poder morrer no parto junto com a criança. Então, Isso, ainda tem outro detalhe. Ó, no finalzinho do parágrafo fala assim, ó, and the chance of anemia, tá? Seria a chance de anemia. Então a gente pode listar todos esses riscos como resposta, tá? Então vamos voltar lá, página 74, vamos escrever. Pergunta, por que a gravidez na adolescência é considerada de alto risco? Porque ela causa, vamos lá, because it causes, aí a gente vai listar aqui as consequências. A gente tem hypertension, que é hipertensão. Hipertensão. A gente pode colocar spontaneous abortion, aborto espontâneo. O que mais? Anemia. Anemia, deixa eu ver o que mais. Tinha mais uma. Pronto, esses são os principais. Aí você pode até justificar por que o corpo dela não está preparado ainda. Ó, porque isso causa hipertensão, aborto espontâneo e anemia. Tá bom? Aí você pode acrescentar and the body e o corpo não está pronto, vamos dizer assim. Ou não tem preparação suficiente. A gente pode até pegar as palavras do livro mesmo, tá? Porque o corpo não tem enough preparation.
Quando eu te disse que já dá pra deixar. Pode colocar os dois, ó. Because it causes hypertension, spontaneous abortion, anemia, and the body doesn't have enough preparation. Certo? Vamos lá, vamos para 3. Vocês estão acompanhando, né? Que só a Letícia respondeu, mas os demais. Carol, Lívia, Isabelle, Guilherme, Tô acompanhando Yasmin. sim, professor. Tá acompanhando, né? Pronto, muito bem. Questão 3 fala o seguinte, ó. Why does the baby die prematurely sometimes? Olha aí. Por que o bebê morre prematuramente às vezes? Tá no mesmo parágrafo. A gente poderia buscar no mesmo parágrafo. Por que o bebê morre prematuramente às vezes? Inclusive, até tem um pouco da questão anterior. Dá para até reaproveitar algumas coisas que a gente colocou na questão anterior. Dando uma dica, tá no último. Leia a partir da segunda sentença, a partir da segunda frase. E vá até o final. Em algum momento daí vai ter a resposta lá. Vai buscando pelas palavras-chave. E alguém? Tá logo no comecinho. Vamos lá, vou reler o trecho, tá? O segundo parágrafo inteiro. A gente vai tentar procurar ele. A partir da segunda sentença, ó. The body does not have enough preparation in the reproductive system. The risk of hypertension is 5 times greater, as well as spontaneous abortion, and the chance of anemia, which is often the cause of the baby being born prematurely. O corpo não tem o preparo suficiente no sistema reprodutor, o risco de hipertensão é 5 vezes maior, bem como a chance de aborto espontâneo e a chance de anemia também, que é frequentemente a causa do bebê nascer prematuro. Então está se referindo mais ou menos ao quê? Tá? Deixa eu ler de novo a pergunta para a gente. A pergunta é o seguinte, ó. Por que o bebê nasce prematuro às vezes? Isso, essa parte da Yasmin que você colocou significa o seguinte, ó, que é frequentemente a causa do bebê nascer prematuro. Isso não é necessariamente a resposta. Olha como a frase está se estruturando, ó, que é frequentemente a razão do bebê nascer prematuro. Tá antes disso, tá bom? A explicação da causa tá um pouco antes disso. Entende que isso é tipo um complemento. Ele acabou de falar da causa e ele foi disso, ó, que é frequentemente a causa do bebê nascer prematuro. Tu vai ter que procurar a causa, certo? Não o efeito. Isso, Yasmin, é quase a mesma coisa da 2, só que a gente tem uma informação específica da 2, tá? Uma que vai direto ao ponto, que ela vai bem em cima. Qual seria? Você vai lá, analisa o texto de novo com calma. Ó, o corpo não tem preparo suficiente no sistema reprodutivo. O risco de hipertensão 5 vezes maior, bem como de aborto espontâneo e a chance de anemia, que é a causa, que é frequentemente a causa do bebê nascer prematuro.
Ele tá difícil, assim. Tem uma coisa, um detalhezinho, uma informaçãozinha que é a causa de todos esses efeitos. Entende que assim, esse parágrafo ele está falando dos efeitos que pode causar. Ele, dentre os efeitos, ele cita a hipertensão, ele cita a anemia, ele cita também a questão do bebê nascer prematuro. Mas qual é a causa de tudo isso? Por que ele nasce prematuro? Entendeu? Essas coisas que a gente usou na 2 são os efeitos, mas busca agora a causa. O que causa tudo isso? Entendeu, Yasmin? É assim que você vai buscar a resposta. É bem interpretativo mesmo, certo? Como assim, Yasmin? Você está falando da pergunta? A gente está na mesma. A gente está na pergunta número 3. Por que o bebê nasce prematuro às vezes? Vamos lá, tá? Vou responder isso aqui para vocês. Ó. É justo o começo da frase. Ó. Se a gente for entender, ele está começando assim. Ó. O corpo não tem o preparo suficiente no sistema reprodutivo. Aí depois que ele fala isso, ele começa a listar quais são as consequências de não ter o corpo preparado. Aí ele vai e cita a questão da hipertensão, aborto espontâneo, anemia e a questão do bebê nascer prematuro. Mas o porquê, que é a causa, é simplesmente o fato de ela não estar com o corpo totalmente preparado. Então até é bem quase idêntico à questão 2, só que aqui a informação específica é o que causa tudo isso é o corpo não ter o devido preparo, tá? E a consequência é que pode causar aborto espontâneo, hipertensão e o bebê nascer prematuro. Vocês entenderam? Então a resposta vai ser porque o corpo da mãe não tem o devido preparo. Pronto, vou colocar agora, tá? Vamos lá, porque o corpo da mãe, the mother's body não tem enough preparation. Assim, ó, porque o corpo da mãe não tem preparo suficiente. Se você quisesse escrever um pouquinho mais, colocar assim, ó, porque ela não tem preparo suficiente no sistema reprodutor. Também estaria certo, tá? Eu encurtei a resposta, certo? Mas, pessoal, essa foi demorou um pouquinho para responder. Vocês entenderam como é que eu achei a resposta? Tudo certo? Vocês entenderam? Vocês ficaram voando e só entenderam agora? Você entendeu, né, Carol? Pronto. É isso aí, vamos lá. Vamos fazer a 4. Vamos tentar fazer tudo aqui para não ficar nada para casa, né? A gente tem a 4 e a 5. Vamos fazer aqui. Questão 4 fala assim, ó. What suggestions do the author give to avoid this problem? Ou seja, quais sugestões o autor nos dá, quer dizer, o autor dá, para evitar esse problema? Detalhe, qual é o problema que está sendo discutido no texto? Volta lá no texto. O título já está dizendo, né? O título já está dizendo qual é o problema. Sex, pregnancy in adolescents, ou adolescentes, como algumas pessoas falam, e STD, tá? No caso, sexo, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o problema do texto. Aí a pergunta está dizendo o seguinte, ó. O que o autor sugere, o que o autor nos dá como sugestão, né, para evitar esse problema. Dica, está no parágrafo número 3. Parágrafo número 3. Que fala assim, I think it's essential for us to talk to parents and have an open relation on the subject since an early age. I talk to mine about everything. So your parents would have a better relationship with you if they talk to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. Tá nesse parágrafo aí. Vou falar a tradução do parágrafo, tá bom? Eu acho que é essencial para nós conversarmos com os pais e ter um relacionamento aberto no assunto desde muito jovem. Eu falo com os meus sobre tudo. Então, seus pais deveriam ter um melhor relacionamento com você. Se eles falarem com você e sempre te instruírem,
no caminho certo e... Não, tô lendo certo. Tá certo. No caminho certo e apoiar você em qualquer situação. Vou ler de novo a pergunta, tá? Qual sugestões, ou qual sugestão, né, o autor nos dá para evitar esse problema? Qual é a sugestão que ele está dando para a gente? O que ele está aconselhando? O que ele está dizendo para a gente? O que a gente deve fazer? Vou dar uma dica para vocês, tá? Inclusive, eu já vou dando a dica e já vou meio que respondendo, tá? A gente meio que traduziu isso na aula passada. Nesse primeiro parágrafo, ele começa falando assim, ó. I think, eu acho, it's essential, tá? A palavra essential aqui vai ser uma palavra-chave, tá? Essential quer dizer essencial. Então, já dá para ver que é um conselho, né? É essencial conversar, é essencial para nós conversarmos com os pais e ter um relacionamento aberto num assunto desde cedo. Então, basicamente, a resposta é essa primeira frase. I think it's essential, então você pode copiar ela toda, tá? Eu acho que é essencial para nós termos a conversa com os nossos pais, para ter uma relação aberta no assunto desde cedo. Vamos lá, vou colocar aqui a 4. Tô falando rápido não, né? Eu acelerei a fala ou essa é uma impressão minha? Diz aí tu, Yasmin, que tava dizendo que eu tava falando rápido. Tô falando rápido. Tipo, muito rápido. Vocês estão entendendo, né? Ah, pronto. Melhorou, não foi, Yasmin? Que bom. Ah, agora tá mais devagar. Pois é bom, me lembre, tá bom, Yasmin? Quando eu estiver falando muito rápido, peça para que eu fale devagar. Porque tem dia que eu tô meio... muita coisa para pensar e eu fico... Eu nem percebo, eu começo a acelerar a fala e eu nem tô percebendo, tá? Então me avisa, tá? What the parents have... Vale, enviou. Vou colocar 3 pontinhos, porque vocês já sabem que a resposta é toda essa primeira frase. Eu não vou copiar todo, esse copinho aí, tá bom? Essa primeira frase inteira. Vamos para a última. A gente tem 1 minuto. Acho que não dá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Vocês acham, eu tenho uma questão. Vocês acham que tá tudo bem fazer em casa? Ou vocês acham que... Não, muito não é, mas vocês preferem fazer... Vocês acham que vocês já conseguem fazer sozinhos em casa? Ou vocês querem deixar para a próxima aula para fazer comigo? Só a questão 5. Posso deixar para casa? Ou vocês acham que vocês precisam? Não, aqui não dá tempo, Yasmin. A aula já acabou. Pronto, a sugestão que eu dei foi a seguinte. A gente deixa essa para a próxima aula, a gente deixa para vocês em casa, para só corrigir a próxima aula. Se vocês acharem que vocês conseguem fazer sozinhos, pronto. Tá bom, Yasmin. Pessoal, é isso, tá? Próxima aula a gente faz junto, tá? A questão número 5. Só sobrou ela, a gente faz junto. Pessoal, é isso aí, tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.